Olá, eu falei na semana passada sobre o excesso de barulho que se fazia com o coronavírus. Depois eu vi que a Organização Mundial de Saúde fez um alerta. E agora, a pouquinho mais de distância do surgimento da notícia, eu vejo que realmente está se fazendo muito barulho por algo que não é tão letal e é menos perigoso que o famoso vírus da gripe H1N1. Esse vírus da gripe é pior. Se a gente fizer uma continha rápida sobre mortos e população envolvida lá na cidade de Wuhan, a cidade tem 11 milhões de habitantes e a prefeitura diz que passaram por lá 5 milhões. Então, em 16 milhões de pessoas, o número de mortes foi relativamente pequeno, né? Então, e esse barulho afetou, aí eu chego à conclusão que afeta mais o mercado, mais a economia que o corpo humano. As oscilações na bolsa, claro que a oscilação na bolsa é uma grande oportunidade para quem for rápido, né? Para ganhar dinheiro. Uma oscilação no câmbio, né? Talvez prejuízo no crescimento econômico mundial. Enfim, é bom a gente parar para pensar sobre o que é em doença, o que está mais próximo da gente, que é esse H1N1 e o mosquito da dengue, né? Bom, se você não estiver inscrito, junte-se a nós e não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Vamos à conversa de hoje. Reabriu o Congresso Nacional e o Poder Judiciário, né, depois de 1 mês e meio de férias. Né? Todo mundo tira menos férias do que isso, né? Isso já nos faz pensar um pouquinho no seguinte, né? A Constituição Federal foi feita para a nação, para nós, o povo, como diz lá a Constituição Americana, ou foi feita para o Estado brasileiro e para os privilegiados que povoam o Estado brasileiro? Parece que para nós sobrou só o artigo 5º da Constituição e não é tão cidadã assim. Ela é mais Estado brasileiro. Mas, enfim, respeitemos o Estado, com 3 poderes. O Poder Executivo não parou de funcionar, embora ministros andassem em férias. Um que saiu em férias, Onyx Lorenzoni, hoje já estava lá levando a mensagem do presidente Bolsonaro para ser lida pela primeira secretária da Câmara, né, lá no plenário do Congresso Nacional, Câmara e Senado reunidos, sob a presidência de Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Falou o presidente Supremo, Dias Toffoli. Ele chegou a dizer que falou da divisão de poderes, né? Que o executivo cuida do presente, o legislativo do futuro e o judiciário dos conflitos do passado. O fato é que agora, pela primeira vez, a gente está tendo separação de poderes, independência de poderes, né? O legislativo não se divide com o executivo naquela coisa absurda de deputado que foi posto lá pelos seus eleitores, de repente abandona seus eleitores para ser secretário do presidente na forma de ministro, né? Salta até de poder. E partidos políticos mandavam em ministérios, não mandam mais. O presidente podia ter garantia de apoio lá no Congresso, de votos no Congresso, se cedesse mais, né? Entregasse ministério. O deputado fica cheio de vontade de ser ministro, né? Eu não entendo por quê, né? Ministro é um empregado do presidente, demissível na hora que o presidente bem entender, né? Ao passo que o representante de seus eleitores está lá representando milhares de eleitores. É muito mais importante, né? Mas, enfim, cabeça de brasileiro que ainda não mudou. E Dias Toffoli disse: nós temos um país que avança, né? Que já não tem mais os problemas do passado. Depois falou o presidente do Congresso,
Davi Alcolumbre, senador, disse que a reforma tributária é improrrogável. Ele falou em desburocratização, né? E não tirar mais dinheiro do bolso das empresas e das pessoas, né? Esse é o problema, né? Se a gente se der conta, a gente está trabalhando 5 meses do ano para pagar imposto, para ter bons serviços públicos, só que a gente não tem, né? Isso vem de décadas. O Estado vai inchando, 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 e quanto maior, mais incompetente fica, mais lento fica, né? Hoje eu soube de um caso de uma pessoa que foi pegar a carteira de identidade, o funcionário estava mais preocupado com o celular dele, e na hora que entregou a identidade, a pessoa saiu andando, de repente olhou, não era dela, estava entregando a identidade de outra pessoa, né? Só para citar assim, gente, você estava aí atrás do guichê para servir as pessoas, você é um servidor do público, né? Mas o presidente não foi, estava com compromisso em São Paulo, foi lançar a pedra inaugural do Colégio Militar lá de São Paulo. E, aliás, trabalho do ex-comandante de lá, que hoje é o ministro, faz parte dos ministros próximos do presidente, aliás, todos são próximos, o general Ramos, né? E foi lá lançar a pedra fundamental do Colégio Militar, né? Os colégios militares são um exemplo de disciplina e de resultados, né? Resultado consequente da disciplina da organização, principalmente nas exatas, na matemática, na física, na química, nas letras também. Estão representando agora, lá nos Estados Unidos, em Harvard, estão representando uma espécie de Nações Unidas como exercício, alunos de colégios militares do Brasil. Bom, e o presidente lá na Fiesp recebeu uma pesquisa feita pela Fiesp e pela Organização das Cooperativas Brasileiras. Olhem só a diferença de números, mostrando que a valorização, o entendimento das pessoas do setor agro, né, em relação ao governo, que a valorização do setor, que era 9,2% em setembro de 2018, saltou para 69,2% agora em dezembro. E o empenho do governo em infraestrutura, o sentimento que tinha o agro a respeito disso era de 3,7%, né? Problema do escoamento. E agora é 61,1%, quer dizer, um salto. Mas eu não falei ainda sobre as expectativas lá do Congresso, né? A volta do Legislativo. É a reforma tributária, tem um projeto da Câmara, tem um projeto do Senado e tem projeto do governo. Então, a ideia é criar uma comissão mista para examinar isso e chegar a um termo que interesse a nação, né? Que não seja interesse do Estado. O interesse da nação é superior ao interesse do Estado. O pessoal do Estado tem que botar isso na cabeça, né? Além disso, tem a reforma administrativa, que está chegando, talvez em 2, 3 semanas, né? E é uma reforma que não vai afetar os atuais funcionários públicos, vai afetar quem entrar depois que tiver sido publicada no Diário Oficial a reforma administrativa, para enxugar um pouco o serviço público. A gente está vivendo um mundo digital, não é mais um mundo de carimbo, um mundo de papel, né? E eu vi isso em Brasília. Eu estou em Brasília há mais de 40 anos, né? Eu pensei que ia ser reduzido o número de ministérios quando chegou a informática. E, no entanto, construíram anexos para ministérios. O Estado continuou a inchar, né? Cada vez com mais gente. Cada partido político que assumiu o governo botava os seus lá, né? Bom, e há 19 vetos do presidente que precisam ser examinados, né? Até agora, o que a gente tem visto é mais ou menos assim, derruba metade, não derruba a outra metade de vetos. Está mais ou menos equilibrada essa balança, né? Porque o Congresso tem poderes para derrubar os vetos do presidente. O presidente tem poder de vetar uma coisa que ele acha que está errada, né? E os principais vetos são no pacote anticrime, que foi projeto do governo e que, enfim, projeto do governo Temer e projeto do governo Bolsonaro, né?
lá de Alexandre de Moraes e de Sérgio Moro. E muita coisa foi alterada para aliviar a vida dos bandidos ou dos futuros bandidos, dos futuros corruptos, né? Fizeram algo para aliviar, para dar mais direitos, né, para bandido. Direito para aquele que não obedece à lei, né, e que não obedece os direitos alheios, que passa a mão no dinheiro público. Por fim, o registro do Boletim Focus, que sai toda segunda-feira. A previsão de inflação para esse ano baixou um pouquinho, está em 3,4% o IPCA previsto, né? Mais ou menos 100 instituições que dão opinião aí. O PIB suponham que vai crescer 2,3% nesse ano. A Selic imaginam que no fim do ano estará em 4,25%. Aliás, o Banco Central já está estudando aí mudanças, talvez já fique agora mesmo de 4,25, vamos ver. E o dólar, que estourou lá em 4,26 por aí, agora está recuando de novo. Imaginam que até o fim do ano o dólar estaria em 4,10 e no ano seguinte lá por 4. Né? Isso fala da estabilidade da relação da moeda brasileira em relação ao dólar. De Brasília, Alexandre Garcia.